E aí, pessoal, tudo beleza? Quem nunca foi dar aquela turistada básica e sentiu aquele frio na espinha, aquele arrepio de gelar a alma, aqueles lugares que parecem cenário de filme de terror? Pois é, hoje a gente vai dar a volta ao mundo pelos lugares mais sinistros, arrepiantes e misteriosos que existem. Se preparem para conhecer florestas sombrias, cidades fantasmas, ilhas amaldiçoadas e muito mais. Mas já aviso, esse vídeo não é para os fracos de coração. Se você se amarra num mistério, numa história de arrepiar os cabelos, então se inscreve no canal, ativa as notificações e bora comigo nessa aventura. Nossa primeira parada é na Terra do Sol Nascente, o Japão, mais precisamente na base do Monte Fuji, onde fica a sinistra floresta de Aokigahara, mais conhecida como a Floresta do Suicídio. Imaginem só, uma floresta densa, escura, com árvores tão altas que parecem encobrir o céu. O silêncio chega a ser ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento assobiando entre as árvores. Dizem que a energia nesse lugar é pesada, carregada de tristeza e desespero. Não é à toa que, por décadas, pessoas têm ido até lá em busca de um fim para suas vidas. É de partir o coração. E a história fica ainda mais sinistra quando a gente descobre que, antes dos suicídios começarem, a floresta já tinha uma fama macabra. Reza a lenda que os japoneses costumavam levar seus doentes terminais e abandoná-los ali para morrer. Imaginem o peso histórico, as energias densas que permeiam esse lugar. Dizem que, por causa disso, a floresta é assombrada por yurei, espíritos inquietos da cultura japonesa, presos nesse plano por causa de suas mortes trágicas. E aí, será que essas histórias são reais? Será que a gente consegue explicar o inexplicável? Da Ásia, a gente atravessa o globo e vai direto para a América do Norte, mais precisamente para os canais de Xochimilco, no México, lar da arrepiante Ilha das Bonecas. Se você tem medo de boneca, meu amigo, pode pular esse capítulo. Imaginem só uma ilhazinha minúscula, tomada por centenas, talvez milhares de bonecas. Bonecas penduradas em árvores, pregadas nas paredes, espalhadas pelo chão. Bonecas de todos os tipos, novas, velhas, inteiras, quebradas, muitas sem olhos, sem membros, em estado de decomposição. É de arrepiar só de imaginar, né? A história por trás desse lugar é tão triste quanto a visão da ilha. Dizem que há muitos anos, um homem chamado Dom Julián Santana Barreira vivia como eremita na ilha. Um dia, ele encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado nos canais. Abalado pela tragédia, Dom Julián começou a pendurar bonecas que ele encontrava pela região como forma de homenagear a menina e afastar os maus espíritos. À medida que os anos passavam, a obsessão de Dom Julián pelas bonecas só aumentava, transformando a ilha nesse espetáculo bizarro e assustador. E o mais macabro, anos depois, Dom Julián foi encontrado morto, afogado no mesmo lugar que a menina. Coincidência? Teria ele sido vítima da maldição da ilha? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que a Ilha das Bonecas se tornou um destino popular para os amantes do macabro e do paranormal. Do México, a gente pega um voo direto para a Europa Oriental, mais precisamente para a Ucrânia. E não, a gente não vai falar de conflitos geopolíticos, mas sim de um lugar que se tornou um símbolo de tragédia e terror. Pripyat. Para quem não sabe, Pripyat já foi uma cidade vibrante e cheia de vida, até o fatídico dia 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. O acidente, considerado o pior desastre nuclear da história, forçou a evacuação de toda a cidade, que se tornou uma verdadeira cidade fantasma. Imaginem só, prédios residenciais, escolas, hospitais, parques de diversões, tudo abandonado às pressas.
Objetos pessoais, brinquedos, cadernos escolares, tudo deixado para trás, como se o tempo tivesse parado. É como entrar em um episódio da série Chernobyl, da HBO. O mais assustador é saber que a cidade ainda está contaminada pela radiação, o que torna a visita um desafio e tanto. Mesmo assim, Pripyat se tornou um destino popular para turistas aventureiros e para aqueles que buscam entender a magnitude da tragédia. Da Ucrânia, a gente viaja para o norte, até chegarmos à Escócia, terra de paisagens deslumbrantes, histórias milenares e castelos assombrados. E quando falamos de castelos assombrados na Escócia, o primeiro que vem à mente é o imponente Castelo de Edimburgo, localizado no topo de um vulcão extinto com vista para a cidade. O Castelo de Edimburgo é um dos lugares mais importantes da história escocesa, tendo servido como residência real, fortaleza e prisão ao longo dos séculos. Mas não se engane pela sua beleza imponente, porque dizem que as paredes do Castelo de Edimburgo guardam segredos sombrios e que seus corredores ecoam com os lamentos de fantasmas do passado. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias de aparições, eventos inexplicáveis e atividades paranormais foram relatadas no castelo. Um dos fantasmas mais famosos seria o de um gaitista solitário, que desapareceu misteriosamente enquanto explorava os túneis subterrâneos do castelo. Dizem que, até hoje, é possível ouvir o som fantasmagórico da gaita de foles ecoando pelos corredores. E aí, será que você teria coragem de passar uma noite nesse castelo? E para fechar nossa lista de lugares assustadores, a gente atravessa o oceano e vai para os Estados Unidos, mais precisamente para San José, na Califórnia, onde fica a misteriosa mansão Winchester. Diferente dos outros lugares que a gente viu até agora, a mansão Winchester não é assustadora por causa de eventos trágicos ou assombrações, mas sim pela sua arquitetura bizarra e pela história da mulher que a construiu, Sarah Winchester. Sarah era viúva de William Winchester, herdeiro da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, fabricante do famoso rifle Winchester. Após a morte do marido e da filha, Sarah consultou uma médium que lhe disse que a família estava amaldiçoada pelos espíritos das pessoas mortas pelo rifle Winchester. A médium aconselhou Sarah a construir uma casa para abrigar os espíritos e que a construção nunca poderia ser concluída. Caso contrário, a maldição a consumiria. Sarah levou a sério a recomendação da médium e, durante 38 anos, a mansão foi construída, demolida e reconstruída sem um projeto definido. O resultado é uma mansão labiríntica, com corredores que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes, escadas que terminam no teto, janelas no chão e um total de 160 quartos. A mansão Winchester é um lugar único no mundo e, apesar de não haver nenhuma evidência concreta de que seja assombrada, a atmosfera misteriosa e a história por trás da sua construção são suficientes para arrepiar qualquer um. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelos lugares mais assustadores do mundo? Deu para sentir um friozinho na barriga? Conta para mim nos comentários qual desses lugares mais te deixou arrepiado e qual você nunca teria coragem de visitar. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. E aí, será que a gente se encontra em um desses lugares? Só que não, né? Fica aqui a pergunta para deixar vocês pensando. Um abraço e até a próxima!